Em um dos vídeos passados, eu comentei que eu odiava falar sobre mim mesmo. E eu também não gosto muito de falar sobre espiritualidade, embora eu sempre esteja envolvido de alguma forma nesse assunto, eu sempre estou imerso nele. Mas eu percebi que não é que eu não goste de falar desse assunto. Eu percebi que eu tenho medo. Eu tenho medo da reação das pessoas. E essa mudança de percepção de você não gostar de alguma coisa para você ter medo dessa coisa muda absolutamente tudo. No último vídeo eu falei sobre os escorpianos de uma maneira bem rasa e eu queria pedir desculpas para eles, dizer que vocês são os alquimistas do zodíaco, e no vídeo passado eu falei sobre memórias, né? Quando eu falei de escorpianos, e escorpianos eles carregam muitas memórias e muitos sentimentos, e são esses sentimentos que precisam ser resgatados, precisam de mudança. Por isso que vocês são os alquimistas do zodíaco, porque vocês precisam mudar os sentimentos que estão dentro de vocês. Geralmente ou outra vocês se deparam com uma crise aí, mas essa crise é para que vocês descubram o poder pessoal de vocês. É pro seu bem, porque Escorpião é o signo do poder pessoal. Só que esse poder pessoal só vem através da autotransformação. Então, por isso que Escorpião tem a ver com memória. Se você não entendeu o que eu tô falando, assista o vídeo passado. Tendo falado nisso, sobre os escorpianos, eu também falei no vídeo passado que o mundo ia mudar. Mas acontece que o mundo não vai mudar, o mundo já está mudando. É só você olhar mais ou menos 5 anos atrás, ver o que era aceitável e o que hoje não é, e o que não era aceitável e hoje é, para você entender que o mundo está caminhando para uma outra coisa. E essas mudanças vão ficar cada vez mais rápidas, porque mudança é o processo essencial de toda existência. Algumas pessoas demoram mais para mudar e outras pessoas demoram menos, mas o fato é que as coisas sempre precisam mudar. Lógico que tem gente que vai contra essas mudanças, mas eu vou falar de umas mudanças que estão acontecendo, mas que não são tão fáceis de perceber. Acho que mais ou menos uns 1 ano e meio atrás, eu ouvi alguém que eu acompanho na internet dizer que as crianças que estão nascendo agora, elas têm uma capacidade especial de acessar a sabedoria delas, para que elas não precisem passar pelos mesmos erros sempre e sempre, igual a gente faz. E eu ouvi isso, só que pra mim não fazia sentido nenhum, ignorei e continuei minha vida. Mas quando você vê isso na sua frente, você vê uma criança falando algumas coisas que não fazem nenhum sentido, isso dá uma certa esperança no mundo melhor, assim, é bom. Tem uma criança na minha família que fala umas coisas que todo mundo acha que é meio fora da casinha. E se for parar pra pensar, é um pouco. Esses tempos atrás ele falou que o irmão gêmeo dele estava vindo de Amsterdã. Tipo, oi? Bom, uns dias depois, eu tava só eu e ele, a gente tava caminhando num rio, na cidade de Paranaguá, perto de Curitiba. E ele bem assim pra mim, nossa, que rio sujo, né? Eu falei, porque é rio de mangue. Daí eu tentei explicar pra ele mais ou menos como é que funcionava um mangue. Ficou me olhando, de repente ele falou assim, sabia que eu já me afoguei no rio assim? Deu, é? Dele, sim, eu e meu pai. Meu pai se salvou, mas eu fiquei muito doente depois. E daí ele saiu correndo brincar. Tipo, simples assim. Teve uma vez também que a mãe dele contou que eles estavam na casa deles lá, e ele estava aprontando, o pai dele foi lá e deu uns tapas nele. Ele chorou, fez toda a cena normal, e um tempo depois ele chegou pro pai dele e perguntou assim, pai, você é meu amigo?
Daí o pai dele falou, sim, sou seu amigo. Daí, sabia que amigo não bate em amigo? Pesado. Enfim, cada vez mais as crianças vão falar coisas absurdas e a única coisa que você pode fazer é se acostumar. Acho que há um ano atrás, mais ou menos, eu tive uns sonhos muito estranhos e dentre estes sonhos teve um que apareceu um senhor e eu odiei olhar para esse senhor. Simplesmente, eu não queria olhar. Já não sabia o porquê que eu não queria olhar para esse senhor. E dentre vários outros sonhos que também aconteceram na mesma época, eu meio que ignorei, deixei quieto. E esses dias eu me lembrei desse senhor, desse sonho. E na hora, sim, eu me toquei, não sei porquê, que esse senhor era um motorista de ônibus. Segundos depois eu lembrei que quando eu era criança, eu pegava as minhas cobertas, um prato de plástico que eu tinha, sentava na minha cama e brincava que eu era um motorista e ficava com o prato de plástico e as cobertas como sendo o painel de um veículo. Daí eu já conectei quando eu era um pouquinho mais velho, que eu tinha um ônibus, quando eu era criança, mais ou menos desse tamanho, um ônibus branco, um Mercedes-Benz O371, e eu amava esse brinquedo. E como eu sabia que era um Mercedes-Benz O371, porque quando eu era adolescente, eu sabia todos os modelos de ônibus, tanto chassi como carroceria. E eu não sei porquê. Eu sabia como funcionava todo o transporte coletivo da cidade. Até que eu lembrei que eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, porque eu gostava tanto de transporte que eu queria melhorar isso. Eu entrei na faculdade de arquitetura pensando em melhorar o transporte da cidade. E também lembrei que na faculdade o toque do meu celular era o ronco do motor de um ônibus Volvo B7. Eu lembrei de tudo isso em menos de 10 segundos, assim. Não foi a coisa mais absurda que aconteceu na minha vida, mas foi uma das. E eu também me lembrei o porquê que a imagem daquele senhor me incomodava tanto. Era por puro preconceito. Preconceito para comigo mesmo, porque eu era ele em uma das minhas vidas anteriores. Coisa mais absurda. Mas sim, eu tinha preconceito comigo mesmo. E assim a frase olhar para o outro como olhar para si mesmo nunca fez tanto sentido na minha vida. Caralho. E daí eu me toquei o quão babaca eu posso ser. Mas eu fiz esse vídeo para dizer que depois de ler vários livros sobre o inconsciente, eu me toquei de uma coisa. Assim, trazer conteúdos do inconsciente não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma das melhores coisas que podem acontecer com você. Porque quando o conteúdo do inconsciente se revela, você se liberta dele. Você geralmente não sabe por que faz tal e tal coisa. Mas quando você começa a perceber o porquê você faz tais coisas, você começa a ter escolha de fazer ou não. Isso é liberdade. Liberdade porque você começa a fazer as coisas de maneira mais consciente. Pra vocês terem noção, há muito pouco tempo atrás, eu dirigia igual a um louco, como se eu tivesse que cumprir horário. Eu costurava todo mundo e eu odiava ver o meu pai dirigindo. Era um saco, porque ele é totalmente tranquilo no trânsito. Isso me incomodava tanto que incomodava. Simplesmente assim. E agora eu tô muito mais tranquilo no trânsito. Estou virando meu pai. Só que isso não é uma coisa ruim, porque eu estou escolhendo isso. Bom, dito isso, eu volto lá pro começo do vídeo, onde eu afirmei que o mundo está mudando. O Chico Xavier falou que
Depois da data limite, que aconteceu o ano passado, o mundo passaria de um mundo de provas e expiações para um mundo de cura e regeneração. A questão é que as crianças já estão nascendo com essa ferramenta, só que a gente, mais velho, precisa ir atrás dessas ferramentas. Mas saibam vocês que elas estão disponíveis, ok? Bom, era só isso que eu tinha para dizer. Se você gosta desses assuntos, compartilhe esse vídeo, deixa o like. Se você já ouviu alguma criança dizer algo bizarro, comenta aqui embaixo. Se você já sabe de alguma vida passada sua, também comenta aqui embaixo. E é isso. Beijo, tchau. Acho que eu tô tão rodado aqui que eu tô de saco cheio. Ai, fazer o quê?